Hoje é comemorado o Dia Internacional do Xadrez. A data é do dia da fundação da Federação Internacional de Xadrez em 1924. O jogo é considerado difícil para muita gente. São estratégias que exigem concentração e muita atenção. O resultado do desenvolvimento da mente é tão bom que o jogo vem sendo ensinado em escolas. Para falar um pouquinho mais sobre isso, nós convidamos a Viviane Bernardo, que é especialista nesse assunto. Tudo bem, Viviane? Olá, tudo bem, Elaine? Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Viviane, tem gente que fala assim, eu não presto para jogar xadrez não, porque é muito difícil. Todo mundo pode aprender? Todo mundo. É legal a gente pensar sobre isso, é justamente essa questão mesmo, porque muita gente acha como difícil, né? É acessível para todo mundo hoje em dia, só que o que a gente tem que mudar? O nível, né? A intensidade que é feito, né? Eu, por exemplo, que tenho os aluninhos de várias idades, é claro que quanto mais jovenzinho, menos a gente se aprofunda em cada aula, né? Então, mas qualquer pessoa que tenha interesse de aprender consegue sim. Eu tive um caso, por exemplo, de uma aluna que o médico indicou porque ela tinha Alzheimer. Então, era indicado nesse sentido. Cada um tem o seu motivo, o seu objetivo, mas se houver o interesse, acontece a aprendizagem também. Dizem que é muito importante para a criança, porque pode ajudar, inclusive, na parte da lógica, do raciocínio nas aulas de matemática, né? Sim, às vezes eu estou dando aula e algumas crianças até comentam, professora, mas isso é aula de xadrez ou de matemática? Porque temos alguns conceitos que são em comum, né? Realmente ajuda bastante. Às vezes acontece de alguém que fala, então eu não vou ser bom em matemática porque eu não sou bom em xadrez, acontece também. A gente sabe que cada caso é um caso. Normalmente acontece isso, de que quem se dá bem no xadrez acaba indo bem em matemática também. Eu, particularmente, sou apaixonada por matemática, então eu sou suspeita para dizer. E é legal porque, justamente por eu estar na área do xadrez, uma das minhas formações é a matemática e a outra é a educação física. Eu tenho artes cênicas também. E eu trabalho justamente com ela, entre elas, que é o xadrez. Então, é muito válido, ajuda bastante, não só na parte da matemática, mas na questão de atenção, concentração, o raciocínio, hoje em dia, ele não serve só para matemática, né? A pandemia veio aí para mostrar que saber a trabalhar nesse sentido ajuda em várias áreas, não apenas na matemática. Saber criar estratégias, né, Viviane? Muito necessários e cada vez mais cedo. A Viviane também já foi campeã, né, Viviane? E assim, você começou muito pequenininha, que idade que dá para começar? Eu costumo brincar, Elaine, que pequenininha eu sempre fui, que eu ainda sou. Mas aí a gente usa o termo jovem, né? Na verdade, assim, para xadrez competitivo, eu comecei tarde, porque eu comecei com 14 anos. E eu digo isso porque o xadrez pode ser aprendido a partir dos 4 anos. Eu tenho alunos que foram campeões paranaenses com 6 aninhos, então é possível. Mas por que eu só surgi com 14, digamos assim? Eu morei em fazenda até os 12 anos, nem sabia o que era xadrez. E na Copa Unimed de 99, na época com 14 anos, o colégio que eu estudava, o Colégio Estadual Rui Barbosa, trouxe uma equipe para participar da competição. E aqui em Maringá nós temos o Colégio Santo Inácio, que foi um dos pioneiros até xadrez como grade curricular. Então eles ganhavam tudo. E a atleta de lá que eu estava enfrentando era, naquela época, a atual campeã paranaense. E eu a venci. E foi legal porque na partida, a minha professora na época colocou uma cadeira de costas para a mesa e falou assim, eu não quero nem ver essa partida, porque de todos os anos que eu trago as pessoas para a competição, eu nunca vi ela perder, que era uma japonesinha, minha adversária, e eu venci. E aí o técnico da equipe, que desde então era o Jomar Egoroff, né, me chamou para a equipe, não, você vai ser da equipe de Maringá. Então eu comecei assim, foi assim que eu surgi, já velha para o xadrez competitivo, mas eu comecei a jogar com 14 e com 15 eu já me tornei professora. Desde o ano 2000 sou professora de xadrez, atuando já em várias escolas, uma delas que eu falo que é minha família, eu estou desde 2004 lá, desde que existe a escola naquela sede. Então, mas nesse sentido, trabalhando o xadrez pedagógico, não só competitivo, porque daí essa parte depende de cada criança, não da escola em si. O pessoal fala muito dessa coisa de concentração, né, desse desenvolvimento, desse olhar, tem que ter um olhar mais aberto, né, Viviane? Digamos, diferenciado até, porque senão você não enxerga o jogo do outro, né? Para quem não conhece, tem um monte de pecinha na mesa e aí fica perdido.
E para quem já conhece um pouquinho mais, Elaine, nós temos sequências de lances que nós chamamos de abertura, já usado no início da partida. Então, para quem estuda de fato livros ou na internet, você já sabe uma sequência que vai acontecer. E aí, a hora que chega no chamado meio jogo, que é o que vem depois, que você tem que ter mais atenção ainda. Eu sempre coloco para os meus alunos: se nenhum dos dois jogadores errar, qual será o resultado da partida? Empate. Nenhum dos dois errou. Mas não adianta nada um deles errar e o outro não estar prestando atenção para aproveitar o erro. Então, são conceitos que a gente vai trabalhando, que servem principalmente para a vida deles e que fazem toda a diferença. Que legal. E você falou também de idosos, né? A pessoa mais velha, às vezes fala assim, minha cabeça não dá mais para isso, né? Tem muita gente que parte para esse lado. Um dos conteúdos que eu trabalho com os alunos de sexto ano, no sexto e sétimo ano, eu dou a disciplina de raciocínio lógico em uma das escolas, essa disciplina. E um dos conteúdos que eu trabalho com o sexto ano é justamente sobre memória. E eu trago esse detalhe, que tem muita gente que tem um mito, né, que envolve a memória, que é o fato de pensar que ela vai deteriorando com o tempo. E que, na verdade, não é. Como o nosso cérebro é um músculo, se a gente treinar ele constantemente, quando a gente ficar idoso, ele vai estar melhor ainda. Só que isso nem sempre acontece, né? E aí o que acontece? A cabeça não dá mais, mas porque a gente tem muitas coisas ocupando ela. A gente sabe que conforme a gente vai ficando mais velho, vem mais preocupações, mais ocupações, e por isso que fica difícil. Não porque o xadrez é muito para nossa cabeça, porque já tem muito nelas. Eu vi falando que seria legal se a gente pudesse fazer um backup, né? E deixar só o que fosse necessário, mas isso não é possível. E a minha memória em si é bastante elogiada. Eu até brinco, falo que eu gostaria de esquecer algumas coisas, mas que o xadrez não deixa. É o lado bom e o ruim do xadrez, né? Eu tenho que colher os ônus e bônus disso. Ô, Viviane, agora, além disso tudo que a gente está falando também, quando se fala em comportamento humano, principalmente com as crianças, é muito importante ter esse aprendizado sobre ganhar e perder, né? A gente vê que frustração é, assim, muito complicada para algumas crianças e no xadrez eles vão ter que encarar isso, né? Sim, eu tenho alunos que nunca quiseram participar de competição por não saber perder. Em contrapartida, como eu sempre coloco para eles, se você venceu, dificilmente você vai conseguir perceber onde você errou, porque você venceu. Agora, se você cometeu um erro e por causa daquele erro você perdeu a partida, você vai cometer esse erro novamente? Não. Então, eu sempre coloco para os meus alunos que eles são capazes de aprender muito mais quando perdem uma partida do que quando vencem. Isso fica tão claro para eles que às vezes eu sou obrigada a ouvir: professora, eu prefiro perder do que ganhar. Eu, não é assim também. Não precisa ser melhor perder, né? Mas é só para eles entenderem que perder faz parte, que é algo necessário e que a gente pode aprender com isso também. Para as mulheres é mais complicado. A gente vê assim, no âmbito de competição, sempre tem mais meninos, né? Não é à toa que o Gambito da Rainha, a minissérie lá da Netflix, são de sucesso. E a gente até comenta no âmbito dos enxadristas que quem traduziu não joga xadrez, porque se fosse traduzir corretamente, seria Gambito da Dama, né? Não Gambito da Rainha. Mas esse é outro foco. E realmente tem poucas mulheres que jogam, porque mulher é mais emoção, homem é mais razão. Mulher não consegue jogar contra a amiga, homem quer mais ganhar mesmo do melhor amigo. Então tem todo esse conceito que vem por trás. Por isso que eu falo que o xadrez é amplo e tem que ser trabalhado aos poucos. Porque não tem como resumir um jogo de tantos detalhes. Essa é a definição dele, tem muitos detalhes. Eu sou apaixonada. Eu confesso que eu gosto bastante também. E assim, que as pessoas aproveitem então, né, esse dia do xadrez para aprender a jogar. Se vai ganhar ou perder é outra história, né, Viviane? Isso. Eu não sou muito de datas, viu, Elaine? Eu falo que dia dos pais, dia das mães é todo dia. E o dia do xadrez também, principalmente para mim. Então, assim, é legal ter uma data para lembrar, mas todo dia é dia. Aqui em casa eu tenho alguns exemplos que eu trago de outros países, que eu acho legal também, né? Mas de enfeite, daí que não dá para ficar usando. Mas é legal, todo dia é dia. Se você não sabe ainda é tempo de aprender. Hoje em dia a internet ajuda bastante. Tem pessoas que não conseguem com a internet, procura alguém que dê aula particular, mas tente. Sem tentar, você não vai saber se você consegue ou não. Legal, muito obrigada pela participação, viu?